Êxodo capítulo 27, começando no primeiro versículo. Êxodo capítulo 27, versículo 1. Farás também um altar de madeira de acácia. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Farás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Farás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a essa rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. E de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Capítulo 30, versículo 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Capítulo 38, versículo 8. Êxodo capítulo 38, versículo 8. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Vamos ler também no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Eu creio que o contexto aqui é bem conhecido, então vamos ler só versículos 22 e 23. 1 Coríntios 1 e 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou para os gentios. E só mais um versículo em Gálatas capítulo 6 e o versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Hoje de manhã nós começamos a pensar sobre o tabernáculo, principalmente vendo nele uma figura das igrejas locais. Eu quero repetir de novo, essa não é a principal ilustração do tabernáculo. Em primeiro lugar, o tabernáculo fala de Cristo. Mas em segundo lugar, o tabernáculo também fala de uma igreja local. O tabernáculo foi no passado o santuário de Deus aqui na terra. Toda igreja local é hoje um santuário de Deus aqui na terra. Já pensamos naquela cerca de pano branco com 2,5 metros de altura, e a extensão dela, com a ajuda do irmão Humberto, dá para você visualizar um pouco. Se você imaginar 4 salões do tamanho desse,
Coloque mais um do lado aqui e mais dois atrás, um aqui e um aqui. E esse quadrado que irá ser formado era o tamanho do átrio, do pátio do tabernáculo. Tinha o dobro do comprimento desse salão, o dobro da largura desse salão. E dentro daquele pátio havia dois móveis. Primeiro a arca, o altar de holocausto, depois a pia e atrás deles a tenda da congregação. Pensando já na visão daqueles lá de fora, os estrangeiros que não podiam entrar nem no átrio, ficavam só do lado de fora, viam aquela cerca branca, ilustrando para nós a separação do santuário de Deus. O santuário de Deus é separado do mundo. E a marca da sua separação são as obras de justiça. Mas entrando pela porta, como qualquer judeu, salvo raras exceções, qualquer judeu poderia entrar, entrando pela porta. Algumas pessoas entravam pela porta, mas não podiam ir além. Entravam para o átrio, o pátio, mas não podiam entrar no tabernáculo, na tenda da congregação. Se nós estamos vendo a tenda como figura de uma igreja local, então estamos vendo pessoas que não têm acesso à igreja local, não fazem parte daquela igreja, mas são povo de Deus, são salvos. Então, infelizmente, existem milhões e milhões de irmãos e irmãs nossos hoje nessa situação. São salvos, pertencem a Deus, mas não fazem parte de nenhuma igreja local. Talvez se reúnem em uma denominação, talvez não reúnem em lugar nenhum. De qualquer forma, não estão tendo acesso ao santuário de Deus. Não são como os incrédulos, são pessoas que têm temor de Deus, são pessoas que nasceram de novo, têm a vida eterna como nós temos, entendem sobre Deus, sobre a santidade, sobre a justiça, sobre o amor de Deus, mas não têm acesso até a igreja. Então, o que será que a igreja pode transmitir para essas pessoas? Qual seria o modelo? O que é que nós deveríamos estar transmitindo para esses irmãos e irmãs nossos? Quando eles olham para nós, talvez das suas denominações, talvez vendo-nos na nossa vida diária, o que será que eles deveriam estar vendo? Às vezes nós falhamos e passamos a imagem errada, mas nós não vamos pensar nos erros, vamos pensar no ideal. O que deveríamos estar transmitindo para eles? É isso que eu queria ver hoje à noite, nesses dois estudos que vamos ter, a visão que os indoutos, salvos, mas não membros da igreja, talvez até filhos nossos que já creram, mas ainda não foram batizados, ainda não foram recebidos na comunhão da igreja. O que eles devem ver quando olham para uma igreja local? Veja primeiro o que os judeus entrando no átrio viam. Primeira coisa, um altar, feito de madeira, mas coberto de bronze ou cobre, dependendo da tradução da Bíblia que você usa. Um altar enorme, com 2,5 metros de largura e 2,5 metros de comprimento, era quadrado. Ele tinha 1,5 metro de altura, viria mais ou menos na altura do peito de um homem de altura normal. E nesse altar o fogo estava constantemente queimando. Todo dia havia ali o holocausto contínuo, 2 sacrifícios, um na parte da manhã e outro na parte da tarde. 365 dias por ano, independentemente de qualquer outra coisa extra, esses 2 sacrifícios eram oferecidos, um de manhã e outro à tarde. Além disso, em dias de festa e nos sábados, havia muitos outros sacrifícios. E além disso, o povo de Israel tinha liberdade e era incentivado a trazer sacrifícios voluntários a Deus, sacrifícios pelo pecado e assim por diante. Então aquele altar, o único altar em Israel, eu sei que em Êxodo o tabernáculo não estava em Israel, mas na nação de Israel e depois na terra de Israel, aquele único altar
funcionava quase que o tempo todo. Certamente, diz a Bíblia, o fogo nunca se apagava. Então, entrando pela porta, a primeira coisa, impossível de não ser vista, seria aquele altar com fogo queimando, sinal do juízo de Deus contra o pecado. Todo judeu entendia isso. Por que o animalzinho está morrendo? Por causa do nosso pecado. As chamas do altar representando a ira de Deus, a justiça de Deus contra o pecado. Logo atrás desse altar havia uma pia, também de bronze ou de cobre. A Bíblia não fala as medidas ou o formato dessa pia. Nas ilustrações que estão ali atrás, geralmente quase qualquer ilustração, com uma exceção até hoje que eu vi, ela é desenhada no formato redondo. Provavelmente é, mas realmente não sabemos. Existe um elemento de mistério na pia, que tem uma lição importante para nós, mas por enquanto eu só queria enfatizar. Depois do altar havia uma pia. Dentro dessa pia havia água, e a água servia para purificação. O altar falava de purificação pelo sangue. A pia falava de purificação pela água. E toda vez antes de entrar na tenda, os sacerdotes tinham que lavar as suas mãos naquela pia. 2 vezes nós lemos em Êxodo Deus dizendo para que não morram. Tinham que fazer. Talvez o sacerdote acabou de sair da tenda e vai ter que entrar de novo, tem que lavar-se de novo, as mãos sendo lavadas toda vez antes de entrar no santuário. Se um israelita entrasse naquele pátio e parasse para prestar atenção no que estava acontecendo, ele iria ver o cuidado daqueles sacerdotes antes de entrar no santuário. Ele não podia entrar, ele estava do lado de fora, mas aqueles que podiam entrar, eles não entravam de qualquer jeito. A porta não ficava aberta com um fluxo constante de gente para lá e para cá de qualquer jeito. Eles entravam com o sangue do altar, sangue que havia sido espargido sobre o altar, sobre os móveis lá dentro e sobre eles. E esses sacerdotes, purificados pelo sangue, primeiro passavam pela pia e lavavam as suas mãos, e depois disso, purificados pelo sangue e purificados pela água, depois disso, eles entravam dentro do santuário. O que nós podemos aprender com isso? Eu quero sugerir 2 coisas. A Bíblia é imensa nas suas aplicações. Eu quero sugerir 2 coisas. Uma bastante simples. Se nós estamos olhando para a tenda da congregação, o tabernáculo, como figura da igreja, então estamos vendo que ninguém entrava naquela tenda sem primeiro passar pelo altar e pela pia. Podemos ver uma ilustração. Ninguém deveria entrar numa igreja local sem passar pela cruz. O altar é uma figura muito clara da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, e pensando na água, sem passar pelo batismo. A figura da pia tem muito mais a ensinar do que o batismo. Eu só apresento essa aplicação porque ela mostra um padrão muito claro no Novo Testamento. O Novo Testamento diz com toda clareza que o meio de acesso a uma igreja local passa pela salvação e pelo batismo. Atos capítulo 2, versículo 41, diz que os que receberam de bom grado a palavra, que é a pregação do Evangelho em Atos 2, aqueles que creram, eles foram batizados e agregaram-se à igreja. E esses 3 passos são o padrão do Novo Testamento. Só deve ser batizado aquele que é salvo, e só deve ser recebido na comunhão de uma igreja local aquele que já foi salvo, já creu, já foi batizado também. São 3 passos distintos e 3 passos que precisam se suceder sempre nessa mesma ordem. Lendo o livro de Atos e o ensino geral do Novo Testamento é claramente isso.
Homens podem errar, podemos batizar alguém que não foi salvo por engano, podemos receber na comunhão da igreja alguém que nunca foi salvo, mas o modelo que devemos procurar obedecer é este: aquele que creu, seja batizado. Aquele que creu e foi batizado vai ser recebido na comunhão de uma igreja local. Mas há uma outra aplicação lá do tabernáculo que eu creio é muito mais fácil de nós aplicarmos para nós hoje em vários sentidos. O tabernáculo, a tenda, representa a igreja local. O altar representa claramente a purificação pelo sangue, a salvação baseada na morte do Senhor Jesus Cristo, a cruz do nosso Senhor. E a pia representa para nós, na vida diária de uma igreja, a purificação mediante a palavra de Deus. Eu digo isso porque a Bíblia fala da água como sendo figura da Bíblia. A Bíblia fala de água em dois sentidos diferentes. Água corrente, água de uma fonte ou de um rio, é figura do Espírito Santo. Lembre do que o Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 7: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Outra versão diz fontes de água viva. E João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que o Senhor Jesus Cristo disse isso acerca do Espírito Santo. Então, quando a água na Bíblia é apresentada como uma fonte ou um rio, destacando-se o poder da água, o poder para dar vida, como aquele rio em Ezequiel que sai do templo e vai para o deserto e leva a vida para onde for. Água em movimento, uma fonte de água, é figura do Espírito Santo. Mas água num recipiente usado para lavar é figura da Bíblia. Lembre de Efésios capítulo 5. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a pela lavagem da água, e uma versão diz isto é, pela palavra, purificando-a pela água, pela palavra. Água para purificar ilustra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem esse efeito prático nas nossas vidas. Quando ela é lida e quando ela é obedecida, ela nos purifica. O salmista diz: como guardará o jovem puro no seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então eu quero sugerir que, do ponto de vista que estamos olhando para o tabernáculo, vendo a tenda como representando a igreja, então essa visão de fora, o altar e a pia, nos lembram da santidade de uma igreja local. Um judeu parava ali observando aquele movimento dos sacerdotes, do altar para a pia, para dentro do santuário. Teria revelado para ele essa lição: ali dentro é um lugar santo, ali dentro só podem entrar aqueles que foram purificados pelo sangue do sacrifício e aqueles que se lavaram na água da pia. A igreja local é um lugar santo. Já pensamos na separação que ela deveria manter, agora pensando na santidade que deveria caracterizar os nossos relacionamentos, o que nós fazemos em relação à igreja. Aqueles que não fazem parte da igreja e estão de fora nos olhando, aqueles que conhecem um pouco de Deus, aqueles que já pertencem a Deus, olhando a maneira como nós estamos ali reunidos, deveriam ficar impressionados com o cuidado que nós temos em relação à igreja. Lembre do que lemos hoje de manhã em 1 Coríntios 3. O santuário de Deus é sagrado. Uma igreja local, diz 1 Coríntios 3, é o santuário de Deus aqui na terra. E se realmente entendemos essa verdade, iremos andar com cuidado em relação a esse santuário de Deus. E iremos preocupar-nos com esses dois aspectos que eu tenho sugerido: a cruz e a palavra de Deus. A cruz que nos purifica dos nossos pecados, a palavra de Deus que nos purifica no nosso andar diário. Depois eu queria ler
alguns versículos que falam mais sobre essa purificação pela palavra. Talvez é um aspecto um pouco menos entendido por parte de todos, mas começando com aquele aspecto mais simples, a cruz. A cruz de Cristo é a nossa glória. Nós vemos hoje as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 6. E todos os salvos, individualmente, que são membros de uma igreja, e a igreja coletivamente, deveria deixar bem claro para aqueles que são de fora olhando, que nós nos gloriamos na cruz de Cristo, que nós não estamos reunindo para brincar de religião, que nós não reunimos como igreja para satisfazer os desejos e as vontades de cada um dos membros ou cada um dos visitantes. Estamos reunidos ali porque reconhecemos o valor da morte de Cristo e porque queremos proclamar a glória da cruz do Senhor Jesus Cristo. Cantamos hoje maravilhosa, sangrenta cruz. Os salvos, membros de uma igreja, deveriam viver diariamente a prática disso, viver crendo que nós só estamos ali porque o Senhor Jesus Cristo morreu, e essa é a razão do nosso ajuntamento. Hoje em dia, olhando para o cristianismo, você vê que é cada vez mais comum, mais popular até, ser cristão ou evangélico, mas é cada vez menos comum e menos popular falar da cruz de Cristo. As palavras de Paulo em 1 Coríntios 1 são muito atuais. Os judeus querem ensinar, os gentios querem sabedoria. A cruz de Cristo ainda é um escândalo para o judeu, para o religioso, e é uma loucura para o gentio, para o sábio desse mundo. As coisas não mudaram tanto desde os dias de Paulo até hoje. Continua havendo muitos fariseus. Não são fariseus em religião, mas têm as mesmas características dos fariseus. Muita santidade e justiça externa, um andar aparentemente irrepreensível, mas eles não suportam ouvir da cruz de Cristo. E por que não? 1 Coríntios 1 diz: a cruz é escândalo para o religioso. Naquele trecho de 1 Coríntios 1, não é o que eu queria enfatizar principalmente o meu assunto, mas mencionando rapidamente, há três coisas naquele trecho que são chamadas de loucura, coisas que a Bíblia diz que são loucura. Primeiro, o método que Deus usa para salvar pecadores. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Em segundo lugar, a mensagem anunciada através desse método. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E em terceiro lugar, os mensageiros que anunciam essa mensagem. Versículo 26. Veja a vossa vocação, diz o apóstolo Paulo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus hoje está agindo de uma forma que o mundo religioso não entende. O mundo religioso quer crescer, e está crescendo entre aspas, é um crescimento à moda deles, não um crescimento da parte de Deus, mas eles querem crescer baseado em métodos sábios, de novo, entre aspas, segundo a sabedoria humana, e fazem as suas pesquisas de mercado, fazem planejam os seus meios de ação, agem e conseguem muita gente. Mas Deus tem outro meio de salvar pecadores. É através da loucura da pregação, pregando a loucura da palavra da cruz, através de servos que o mundo religioso despreza. A cruz, sendo elevada por uma igreja local, não vai nos fazer popular no mundo religioso, mas é importante que mantenhamos essa distinção. É importante que a pregação do Evangelho apresentada pela igreja tenha como ponto central
como base a morte do Senhor Jesus Cristo. Não uma salvação por obras, não uma salvação por dinheiro ou qualquer coisa semelhante, mas salvação pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando enfatizamos o respeito que temos pela morte de Cristo na celebração da ceia, isso deve ser algo sincero. Qual denominação no cristianismo você conhece que celebra a ceia todo o primeiro dia da semana, conforme o modelo bíblico? É algo extremamente raro, se é que existe. A ceia que gira em torno da cruz de Cristo, eu sei que ela vai além disso, ela é em memória da pessoa do Senhor, de todas as glórias dele, mas ela é também para anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo. A ceia que deveria ser o ponto alto da semana do cristão, para muitos de nossos irmãos e irmãs nas denominações, é algo feito uma vez por semana, uma vez por mês, desculpa, uma vez por ano. E um irmão que saiu de uma denominação para reunir conosco, falou com tristeza, da forma com desprezo com que a ceia era tratada na sua denominação. Deve ser o ponto central da vida de uma igreja local: Cristo crucificado. Eu quero mencionar rapidamente 3 detalhes daquele altar de holocausto que nos falam um pouquinho sobre a cruz, ajudando-nos a pensar nesse ponto de vista, como igreja local, reunindo-nos para reconhecer que a nossa glória é a cruz de Cristo. Em primeiro lugar, a importância desse altar dentro do tabernáculo. Se você olhar as medidas daquele altar, você irá descobrir que de todos os móveis do altar, cuja medida nós temos, lembre que tem dois móveis, a pia e o candeeiro, que nós não sabemos as suas medidas, o seu tamanho. Mas de todos os outros móveis, o altar de holocaustos era, no mínimo, o dobro do tamanho. Nem todos os móveis eram do mesmo tamanho. Mas se você pegar o maior móvel, fora o altar de holocausto, ele tinha no máximo a metade do tamanho do altar de holocaustos, em qualquer uma das 3 dimensões: largura, comprimento ou altura. Se você fizesse uma redução de 50% daquele altar de holocaustos, reduzindo pela metade na altura, na largura e no comprimento, ainda assim não haveria nenhum móvel no tabernáculo que seria maior do que aquele altar de holocaustos, dos móveis que nós sabemos a medida. Quer dizer, esse móvel era de longe o maior do tabernáculo, e ele estava bem ali na entrada. Era o primeiro móvel que alguém viria. Não é alguma coisa colocada num canto ou colocada lá atrás, é algo que ocupa lugar de destaque, é algo importante. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir essa verdade preciosa. A cruz do Senhor Jesus Cristo não é um mero apêndice ao plano de redenção, não é alguma coisa feita na última hora. O Senhor tinha que morrer, os romanos andam crucificando pessoas, então ele vai morrer crucificado. A Bíblia mostra que a cruz é o centro do plano de redenção. Tantas coisas envolvidas na cruz destacam a importância dela. O antagonismo do homem contra Deus nunca foi visto, nunca mais será visto, nunca pode existir uma demonstração mais impressionante, mais extrema do ódio que o homem natural tem contra Deus do que na cruz do Calvário. Crucificaram o próprio Filho de Deus. Nunca vai ser visto, nunca pôde ser visto uma demonstração maior do amor de Deus do que a cruz do Calvário. Tudo na cruz é grande. O que estava envolvido ali, o que aconteceu naquele dia, é algo grande demais. A forma da morte,
o sofrimento intenso, a pessoa que foi crucificada. E eu falo de sofrimento não só o que nós vimos, mas os sofrimentos nas horas das trevas. Tudo ali é tão extremo que depois da cruz do Calvário, Deus não tem nada maior para revelar aos homens. Na cruz os homens fizeram o pior que eles poderiam fazer, e Deus manifestou toda a grandeza do seu coração. 1 Coríntios 2:9 apresenta a cruz de Cristo como o último argumento para mostrar a ignorância dos sábios desse mundo. O assunto que começa no capítulo 1 de 1 Coríntios e entra no capítulo 2, apresentando o contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, termina com essas palavras: os sábios desse mundo não conseguem entender a sabedoria de Deus. Nós pregamos sabedoria, diz o apóstolo Paulo, mas não a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos desse mundo que se reduz a nada. Nós pregamos a sabedoria de Deus, sabedoria que eles não podem entender, porque se entendessem, eles nunca teriam crucificado, como diz a atualizada, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ali é a única vez na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo é chamado o Senhor da glória. Tem um título muito parecido lá em Tiago, capítulo 2, mas no grego a construção das palavras é diferente. Ali o título da glória está em letras itálicas nas versões que usam isso. É um título que dá a mesma importância ao Senhor, mas numa forma diferente do que em 1 Coríntios 2. O Novo Testamento chama Deus, o Deus triuno, de o Deus da glória, uma vez só, em Atos capítulo 7 e versículo 2. Ela chama o Pai de Pai da glória uma vez só, em Efésios capítulo 1. Ela chama o Espírito de o Espírito da glória uma vez só, em 1 Pedro capítulo 4 e em 1 Coríntios 2. A única vez a Bíblia olha para o Senhor Jesus Cristo e diz: não Ele é o Senhor glorioso, como em Tiago capítulo 2, mas Ele é o Senhor da glória. Toda a glória que existe pertence a Ele. Ele dá a quem quer, Ele detém a glória na sua mão, Ele é dono dela, Ele é Senhor da glória. E não diz só os homens mataram o Senhor da glória, eles crucificaram o Senhor da glória. Não é só mataram o Filho de Deus, crucificaram o Senhor da glória. A cruz tem nos propósitos de Deus um lugar de suma importância. O apóstolo Pedro escreve no capítulo 2 da sua epístola que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Só tem 3 coisas das quais a Bíblia fala que foram antes da fundação do mundo, e uma delas é essa: o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Deus tinha esse plano de oferecer o seu Filho como o Cordeiro de Deus para ser crucificado, e esse é um plano eterno, é o centro dos propósitos de Deus na redenção. E a vida diária de uma igreja, seja na pregação do Evangelho, seja na celebração da ceia, deve refletir essa importância. A cruz é importante para Deus. Nós devemos dizer como Paulo: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e viver reconhecendo essa verdade, colocando a cruz de Cristo como o centro da nossa pregação do Evangelho, como o centro das nossas reuniões, destacando a sua importância. Voltando para o tabernáculo, o altar de holocausto nos lembra também da imparcialidade da cruz de Cristo. O texto enfatiza que o altar era quadrado. Nós vemos hoje no comecinho do capítulo 27, 5 côvados de largura, 5 côvados de comprimento. E acho que todos nós aqui, lendo isso, diríamos: o altar é quadrado. Está na cara, é muito lógico. 5 de comprimento, 5 de largura é quadrado. Mas Deus faz questão de abrir um parênteses e dizer: era quadrado o altar. Eu sei que era quadrado, mas Deus está repetindo:
para que nós não possamos de qualquer forma passar por cima disso. O altar era quadrado. Um móvel quadrado, ele não tem privilégio para nenhuma direção. O altar simbolizando a provisão de Deus para a necessidade do pecador, a ira dele contra o pecado e a provisão para esse pecado, media exatamente o mesmo nos quatro lados. Olhando a ilustração do tabernáculo lá atrás depois, você irá perceber, muitos aqui já sabem, que as tribos se colocavam ao redor do tabernáculo, não em qualquer lugar, não como queriam, mas cada um no lugar estabelecido por Deus. Umas tribos ao norte, outras ao sul, outras ao leste e assim por diante. Cada um no seu lugar. E cada um poderia saber que a face do altar virada para ela não era menor do que a face voltada para qualquer outra tribo. Uma forma muito simples de Deus nos lembrar que a cruz de Cristo não tem parcialidade. Nós às vezes fazemos acepção de pessoas, mas 3 vezes está escrito na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. A morte do Senhor Jesus Cristo é suficiente para salvar qualquer tipo de pessoa e qualquer pessoa individualmente que quiser crer. Hoje à tarde, naquela conversa que tivemos, estávamos pensando sobre alguns tipos de pecado que para nós são mais ofensivos e às vezes endurecem mais o coração do pecador. Mas a morte de Cristo é para aquele tipo de pecado também. O poder de Cristo como Salvador é suficiente para aquele tipo de pessoa também. Não existe ninguém que está fora do alcance do valor da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos que quiserem crer podem ser salvos pelo valor do sangue derramado na cruz do Calvário. E uma última coisinha, antes de nós fazermos um intervalo. O altar de holocaustos nos lembra da intensidade dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nós lemos hoje na linha do 27 daquele crivo que descia até a metade do altar, que atingia a metade do altar. Existe um pouco de dúvida sobre como exatamente essa rede de metal era colocada dentro do altar. O que fica muito claro é que ela subia até a metade. Se essa fosse a parede do altar, a rede de metal poderia vir por cima e descer até a metade. Alguns acham que ela subia do chão e alcançava até a metade. É um detalhe, nós não sabemos com certeza, mas o que sabemos é que o sacrifício ficava dentro do altar. Algumas ilustrações do tabernáculo colocam uma grelha reta em cima do altar, como talvez uma churrasqueira ou coisa semelhante. Êxodo 27 diz que a grelha, estava dentro, descendo até a metade do altar. O altar tinha 1,5 metros de altura. O sacrifício era colocado de tal forma que havia 75 centímetros de cobre ou bronze, dependendo da tradução, em volta daquele animal que estava sendo morto. Pessoas que conhecem os hábitos daquele povo antigo dizem que o metal que eles chamam é traduzido aqui de bronze ou cobre, eles tinham uma técnica para endurecer aquele metal, para processá-lo, para que ele fosse resistente ao calor, uma técnica cujo segredo não é conhecido hoje, tornando aquele metal muito mais resistente ao calor do que aquilo que nós usamos hoje. Eu não sei, não posso provar isso, é um detalhe interessante, mas mesmo que isso não for verdade, uma caixa de metal, dentro dessa caixa, cercada de todos os lados, um sacrifício colocado, um animal colocado, o fogo por baixo, as paredes do altar refletindo e aumentando
o calor daquele fogo. E a vítima ali, no meio daquele fogo intenso, sendo oferecida a Deus. 3 vezes no Velho Testamento você encontra uma expressão semelhante falando profeticamente de Cristo. A primeira vez é no Salmo 42. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram sobre mim. Muita gente aqui deve ter visto recentemente imagens de um tsunami. É uma coisa assustadora. Você vê a força da água e não tem absolutamente nada, praticamente, que resiste à força daquela água. O ser humano fica assustado quando se vê diante de uma situação dessa. E essa força das ondas do mar é a figura que 3 vezes Deus usa para falar dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. As ondas e as vagas, as ondas grandes da ira de Deus, caíram sobre ele na cruz do Calvário. Muitos incrédulos não entendem o que eu estou tentando dizer. Isso é compreensível. Agora, muitos cristãos vivem uma vida tão fria que perderam a noção do que é a cruz de Cristo e participam da ceia de uma forma tão leviana que é de dar medo. Leia de 1 Coríntios 11, o que o Senhor fala ali de tomar indignamente o pão e o cálice. Participando da ceia, lembrando da morte do Senhor, deveríamos estar tentando entender a intensidade dos sofrimentos que Ele suportou por nós. Nós nunca vamos entender. O profeta diz, Lamentações 1:12, falando profeticamente de Cristo: considerai e vede se a dor como a minha, que veio sobre mim com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Não o dia da ira de Deus, nem o dia do furor de Deus, o dia do furor da ira de Deus. Aquelas ondas da ira do Senhor abatendo sobre ele, para que ele ali fosse feito pecado em nosso lugar. O cristão que entende essas coisas, a igreja local que entende a realidade dessas coisas, ela vai demonstrar pela sua prática, pela sua vida diária, a glória que ela tem na cruz do Senhor Jesus Cristo. E isso vai ser uma lição importante para aqueles que estão de fora olhando. Tem muita coisa que precisaria ser dita sobre isso, mas o nosso entendimento da cruz de Cristo é muito pouco, é muito limitado. Deus nos ajude a crescer no conhecimento disso, a conhecermos cada vez mais o que a Bíblia fala sobre a cruz de Cristo, para que as nossas vidas sejam mudadas, para que os nossos passos em direção ao santuário de Deus não sejam passos de pessoas despreocupadas ou levianas, mas passos de pessoas que entendem: eu tenho o direito de entrar lá, eu tenho o direito de entrar na presença de Deus, mas esse direito foi comprado com sangue, o sangue do próprio Filho de Deus. O altar de holocaustos lembra da cruz de Cristo, e que nós possamos realmente nos gloriarmos nessa cruz, em tudo aquilo que fazemos. Deus nos ajude a continuar meditando nessas coisas. Amém.